Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22, carta à igreja em Laodiceia. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na tua casa, diante da tua palavra. E agora, Deus, ouvindo aquilo que nós lemos aqui, queremos entender, queremos compreensão vinda da parte do Espírito Santo, revelando a tua vontade, revelando a tua visão sobre as igrejas, Pai, para que nós possamos aprender e mudar a nossa vida, o nosso comportamento. Que a tua palavra não seja apenas ouvida, mas que ela seja praticada por todos aqueles que a ouvem, e que nós possamos esta manhã mais uma vez ouvir a tua voz, porque é o que queremos e precisamos, não os discursos dos homens, muito menos as filosofias desse mundo, mas a tua palavra, a verdade que liberta, é essa que queremos receber e é essa que pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. E usa, Pai, mais uma vez a minha vida, com tua misericórdia, com a tua graça, me dá a unção do Espírito Santo para que eu possa ministrar a tua palavra. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, como nós vimos ao longo dessas últimas 6 semanas, lendo a cada semana uma cartas importantes, porque foi o próprio Senhor Jesus que apareceu a João numa visão descrita lá no capítulo 1, como já falamos das outras vezes, e ele manda que João escreva estas cartas. Então, são mensagens diretas de Jesus àquelas igrejas. E são 7 igrejas, não é? Numa região muito próxima umas das outras, a Ásia Menor, a atual Turquia, e hoje com os recursos que a gente tem, se você abrir lá o Google Maps, né, você consegue identificar cada uma delas, ver a distância, né, ver a localização, e algumas coisas importantes são mostradas aqui, porque cada igreja dessa, apesar de tão próximas, apesar de serem todas igrejas cristãs, tinham comportamentos diferentes. Tinham algumas vezes as falhas, algumas vezes acertos, e em todas elas Jesus diz o que ele vê nessas igrejas, e eu creio que pela diversidade de comportamentos, é como se cada uma dessas igrejas representasse hoje as igrejas que nós temos ao redor do mundo. A gente tem nesse conjunto de igrejas características comuns às igrejas cristãs hoje em dia. Então há muito o que aprender, porque Jesus sempre mostra o que ele vê em cada uma destas igrejas. E ele vai mostrar para nós que ele está presente na igreja, como o próprio texto diz, não é? Porque ele está passeando no meio dos candeeiros, assim é a visão, assim começa a visão de João, e ele diz que esses candeeiros são as igrejas. Então ele está passeando no nosso meio. É promessa de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali com eles. Então nós cremos que Jesus está conosco.
Nós cremos que Ele percebe quem somos, o que fazemos e por que também nós realizamos. Mas em todas as cartas, como vimos até agora, Jesus usa características geográficas, características da região, para falar àquela igreja numa linguagem que ela associe, que ela compreenda. Ele faz analogias com aquilo que acontece na cidade, na região, para trazer uma mensagem que seja compreensível. A palavra de Deus é para ser entendida, não é apenas para ser lida, ela precisa ser compreendida, porque senão ela não cumpre o seu propósito, que é ensinar, que é direcionar o povo de Deus. Então Jesus fala de uma maneira simples. E aí, para isso, para a gente entender, nós precisamos olhar um pouquinho para a história e para a geografia, para entender como é que é essa cidade. E Laodiceia tinha também suas características que são bastante usadas por Jesus nessa pequena carta. Laodiceia era uma cidade rica daquela região, próxima a Éfeso, como todas as outras, distantes 50, 60 quilômetros umas das outras, né? E próxima também de Colossos e Filadélfia. Filadélfia que vimos semana passada, Colossos você conhece, a carta aos Colossenses, né, que tem aí na sua Bíblia, escrita também a essa igreja. E Laodiceia era uma cidade próxima a essa região. E segundo a história, uma rica produtora de lã e de remédios. Eram os principais produtos dessa cidade. Lã, que serve para roupas, para vestimentas, não é? E remédios, que existia ali também uma grande produção. Há uma curiosidade geográfica, a cidade está situada no vale do rio Lico, que fica entre as cidades de Colosso e a cidade de Herápolis. Você vê isso direitinho lá no Google Maps, como eu te falei. O rio Lico, as cidades ali ao redor dele podem ser contempladas. Mas característica dessas duas cidades que ficavam próximas a Laodiceia. Lá em Colossos haviam fontes de águas frias, que abasteciam a cidade de Colosso e algumas da vizinhança. E em Herápolis haviam também fontes de águas, só que com uma característica diferente, fonte de água quente, fonte de água termal. Você já viu fonte de água termais? Aqui no Brasil tem algumas cidades, né, em que nós temos água quente brotando da terra, não é? E assim era a cidade de Herápolis. Então, Laodiceia está no meio, entre Colosso com suas águas frias e Herápolis com suas águas termais, águas quentes. Referência a essas cidades. Vamos ler a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses no capítulo número 4. Colossenses, capítulo número 4, versículo 13 até o versículo 16. Diz assim, Colossenses 4, 13. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Está escrevendo aos Colossenses e falando aqui das duas cidades vizinhas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então Paulo escreve aos Colossenses e manda que essa carta também seja lida lá em Laodiceia. Veja a proximidade entre as duas cidades. Mas o que diz também a história é que a água que abastecia Laodiceia, que não tinha fontes próprias, era a água que vinha de Herápolis. E a água que vinha de Herápolis era uma água quente, de fontes termais, como nós vimos aqui. Então, essa água lá de Herápolis era transportada por aquedutos até a cidade de Laodiceia. E no meio desse transporte, aquilo que saía quente da fonte chegava morno na cidade. Essa é a referência que Jesus usa para dizer o estado espiritual daquela igreja. E alguém aqui já tomou água morna? Opa!
É bom? Água morna é gostoso? É agradável? Qual a sensação que provoca normalmente a água morna? É a sensação de vômito. Então, é desse exemplo que Jesus vai dizer àquela igreja como é a relação dele com aquele tipo de comportamento. Porque as águas que aquela população estava acostumada a receber chegavam mornas na cidade. E se a pessoa logo bebesse dela, certamente teria aquela experiência da ânsia de vômito. Então, normalmente, aquela água ficava ali armazenada até que ela atingisse uma temperatura melhor para ser consumida. Então, veja que essas coisas que Jesus diz não vieram do nada, mas vieram de um elemento bem conhecido ali naquela cidade. E aí Jesus usa este exemplo para dizer como estava a vida espiritual. Ele usa um exemplo físico e natural para retratar algo espiritual. E a igreja em Laodiceia tinha problemas. A igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas. Então, quando ele fala a igreja, ele está falando as pessoas dessa igreja, a liderança dessa igreja, o anjo da igreja, como já expliquei aqui nas cartas anteriores a quem ele se refere. E essa igreja tinha uma característica que enjoava Jesus, porque era aquela igreja que ficava em cima do muro, em que faltava compromisso, em que faltava decisão, em que faltava um posicionamento de fato cristão. Então, era uma igreja mais ou menos, sabe como é que é? Como já disse aqui em outras mensagens, a mediocridade é aquela média enjoada. Não há algo positivo para ser destacado nessa igreja, porque havia um contentamento em ser morno, havia um contentamento em ser mediano, e isso é muito ruim, porque você jamais chega à excelência. Mas o padrão de Deus, irmãos, qual é? É a excelência. O padrão de Deus é a mediocridade? Pense comigo. O padrão de Deus é a excelência. Mas se eu me conformo com a mediocridade, eu jamais chego à excelência. E esse era o problema de Laodiceia, uma igreja que não tinha compromisso, não tinha decisão e vivia em cima do muro. E a nossa vida é o tempo todo impactada por decisões e compromissos que nós precisamos assumir. E a vida cristã foi a maior decisão que nós tomamos. Ou não foi uma decisão? Você tomou uma decisão. Você decidiu-se por Cristo. Você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Então você tomou uma decisão e essa decisão requer compromisso. Será que eu posso decidir por Cristo e ao mesmo tempo não assumir um compromisso com Ele, com seus princípios? É razoável a gente imaginar que é possível tomar uma decisão por Cristo, mas não me comprometer com Ele? Veja, naquela época, então, o compromisso era real, porque alguns, por causa desse compromisso, perdiam até a vida. Se o compromisso não fosse real, bastava negá-lo, e a sua vida seria poupada. Mas era requerido, e ainda hoje é, que o cristão, além de ter uma decisão, ele tenha um compromisso. E eu preciso decidir, eu sou de Deus ou eu não sou de Deus? Eu estou na igreja ou eu estou no mundo? Eu pertenço a Cristo ou eu pertenço a esse mundo? Isso é decisão, isso é compromisso. E isso é necessário ser visto em nós por Jesus. E era Ele que olhava para aquela igreja e não conseguia enxergar esse compromisso. Não conseguia enxergar essa decisão firme de mudança, de transformação. Então ele via ali uma mornidão, uma acomodação com essa circunstância que não é favorável para um cristão. E todos nós precisamos dessa decisão. A primeira, para a conversão, tenho que decidir ser salvo. Eu tenho que me ver como pecador e crer que só Ele pode resolver esse problema e tomar uma decisão por Cristo. E aí eu não posso confiar em mim mesmo nem na minha justiça própria.
Como diz a Bíblia, todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Não há justiça própria que me livre da condenação, a menos que haja o perdão da parte daquele que foi ofendido pelo pecado que foi Deus. E é isso que Jesus veio trazer, o perdão. E eu preciso dessa decisão, mas ao mesmo tempo essa decisão requer um compromisso. Então eu não posso ficar confiando que eu sou bonzinho, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, ou então eu digo, eu fui batizado quando era pequeno, a minha família é toda cristã, não é? Eu nasci num país cristão, eu vivo na igreja. Isso não basta, porque a carta não é o mundo, essa carta é a igreja. Jesus não está escrevendo às pessoas do mundo, ele está escrevendo às pessoas daquela igreja, que podemos ser cada um de nós, que precisa tomar essa decisão e assumir esse compromisso. E aí Jesus então dá uma lição a essa igreja através dessa carta, como fez com todas as outras. E no versículo 14, como inicia todas elas, ele se apresenta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, você já sabe, o anjo é o pastor, é o mensageiro. Estas coisas diz, ele se apresenta. E aqui ele diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele não se apresenta como em algumas outras cartas com as características que João viu na sua visão do capítulo 1, mas ele se apresenta também como características da sua divindade. Ele diz, eu sou o Amém. O que é o Amém? A gente diz, assim seja. O Amém é a palavra final, né? É a decisão final. A palavra final, a última palavra é Ele. Ele é o Amém, Ele é a decisão final. E ele diz, eu sou fiel e verdadeiro. Ou seja, você pode confiar em mim, porque em mim há fidelidade e em mim há verdade. Não há lugar para mentira, não há lugar para engano e não há traição, porque eu sou fiel. Ele se apresenta assim a esta igreja e também a nós. E aí ele diz mais nessa apresentação, eu sou o princípio da criação de Deus. É que ele cita Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo mandou que essa carta fosse lida lá em Laodiceia. E ele se apresenta a essa igreja nos mesmos termos desta carta. Então Jesus se apresenta com estas características, dizendo, como nós sabemos, eu sou Deus. Eu sou o Amém, eu sou o fiel, o verdadeiro, eu sou o princípio de tudo que se criou e tudo que se criou foi criado por mim e por minha causa, como diz Paulo aos Colossenses, se apresenta à igreja. E é interessante porque que Jesus faz isso com todas as igrejas. Porque às vezes eu creio a gente perde quem é Jesus, qual é a identidade dele. Qual é o seu Jesus? Talvez muitos na igreja tenham um Jesus próprio, né, irmãos? Muitos cristãos ao redor do mundo talvez tenham um Jesus particular, não é? Qual é o seu Jesus? Como é que ele é? E aí a pessoa fala, não, o meu Jesus é amor. Mas ele é só amor? Aí tem outro que diz assim, não, o meu Jesus é fogo, é justiça, mas ele é só isso? Então, quando ele se apresenta, ele coloca todas as suas características, para que eu não me relacione apenas com uma parte de Jesus, mas com Jesus como um todo. E eu preciso conhecê-lo, e conhecer é saber de verdade quem ele é, quais são as suas características e o que ele pensa e o que ele faz. E essas cartas, eu creio, são a melhor maneira da gente entender a relação de Cristo com a sua igreja, porque a todas ele se apresenta e mostra as suas características. E aí depois no verso 15 ele diz, como a todas as outras, conheço as tuas obras. Conheço você, sei o que você faz, e a todas ele diz isso, porque está no meio da igreja.
porque está presente naquilo que a gente faz, e ele fala isso para todas elas, porque é aquele que anda no meio dos candeeiros, como viu João, e ele está presente, contemplando as obras da igreja, sejam elas boas ou ruins. E no caso de Laodiceia, especificamente, ele diz: conheço as tuas obras, e eu vejo que você não é frio, nem é quente. Você está indefinido. Você está em cima do muro. Eu não percebo em você uma decisão, um compromisso. Você não é frio nem quente. E aí ele diz: quem dera fosses frio ou quente. Quem dera você fosse de um desses dois extremos. E talvez a gente fique um pouco confuso com essa afirmação, porque a indiferença é algo muito ruim para Deus. Talvez até pior do que a hostilidade contra o Evangelho. Consegue entender o que eu disse? Vou repetir. A indiferença talvez seja pior do que a hostilidade ao Evangelho. Há pessoas a quem você prega o Evangelho, elas escutam você na maior educação, muito obrigado, e permanecem como estão. Elas estão totalmente indiferentes. Há outras que ouvem o Evangelho e te xingam. Eu prefiro essas. Eu acho que Jesus também. Eu prefiro essas que são contra o Evangelho, que xingam o Evangelho, porque é mais fácil você, pela palavra, tocar-lhes o coração do que aquele que é indiferente. Porque o indiferente, ele sai do meio da batalha, ele fica à parte, à margem. Mas aquele que é frio ou quente, ele está lá. E aí talvez seja mais fácil. E pelo que Jesus diz aqui, quem dera fosses frio ou quente, e aí continua no 16 dizendo: assim porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu me convenço ainda mais dessa verdade, de que essa falta de compromisso e essa indiferença é pior do que uma hostilidade. Pior do que um incrédulo é alguém que pensa que é crente. Resumindo assim num português bem claro, para a gente entender a questão apresentada por Jesus. Ele está falando a uma igreja, mas era uma igreja que tinha pouco crente lá dentro. Talvez tivesse até muita gente, mas pouco cristão verdadeiro. Muita gente lá, mas pouca gente com compromisso, pouca gente com fidelidade. E aí, queridos, talvez seja melhor pregar para um incrédulo do que para alguém que acha que é crente. Porque alguém que acha que é crente não é mais tocado muitas vezes pela palavra, ou ouve alguma coisa e diz: isso não é para mim, isso é para o outro que o pastor está falando, é para o vizinho, é para alguém que eu conheço. Né? São os nossos comportamentos muitas vezes, porque há como que uma cegueira velada na consciência, o que é o pior, não é? Como a Bíblia chama isso, cauterização da consciência, tem cauterizado a própria consciência, como Paulo diz numa de suas cartas, e essa circunstância é essa que Jesus aborda aqui. Quem dera você fosse frio ou quente, porque nesses extremos eu conseguiria mais de você, eu conseguiria mais da sua vida, mas essa mornidão me enjoa a ponto de eu estar quase vomitando você. E isso é uma palavra muito dura, não é? E aqui a gente avalia a história geográfica, como eu falei ainda há pouco, né? As águas, tanto as de Colosso quanto as de Herápolis, elas tinham utilidade. Esses dois extremos. Em Colosso, a água fria, mas está prontinha para beber, dá para matar a sede. Em Herápolis, a água quente, a água termal, até hoje a gente sabe que elas têm um efeito curativo, né? Relaxante. A gente que procura hoje as instâncias de água, minerais, termais, para tomar banhos, né? Para fazer tratamentos, isso é verdade. Então a água fria tem utilidade,
A água quente tem utilidade, mas a água morna, irmão, eles vão dizer, serve para tomar banho. Não dá para beber, não cura, não transforma. E é disso que Jesus está aqui falando. É como se aquela igreja não tivesse utilidade. Então ela está ali ocupando inutilmente a terra, como aquela árvore que Jesus disse não dava fruto, e estava disposto a cortá-la. Ele disse, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então essa mornidão de Laodiceia, que todo mundo conhecia por causa das águas que chegavam ali, elas davam enjoo, e pior, davam enjoo em Deus. Porque elas eram fruto, como ele vai dizer depois na carta, de um comportamento que é um dos piores comportamentos que a gente pode ter, que é da autossuficiência, da autoconfiança e dessa falta de dependência de Deus. É isso que provocava enjoo em Jesus. E ele segue no texto dizendo, depois de falar no verso 16, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, ele diz por quê, no versículo 17. E aí quando ele diz por quê, você entende o que era essa mornidão. Ele diz assim, pois dizes, vocês aí na igreja falam isso, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E aí ele fala, e nem sabes que tu és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. O que fazia daquela igreja uma igreja morna era a ideia errada que eles tinham sobre si mesmos. E esse talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem para enfrentar durante a nossa vida cristã. É o que nós pensamos de nós mesmos. E sempre nessa área há muito risco dos extremos. Já preguei várias vezes aqui sobre isso. Você pode achar que você não é nada, você é um miserável, que você não presta, então você tem uma visão horrível de você mesmo, e isso é prejudicial, vai te levar para um abismo, vai te levar para uma depressão, para um monte de coisa. Mas, por outro lado, você pode partir para o outro extremo e se achar o rei da cocada, né? O último biscoito do pacote. Talvez, por outro lado, você ache que você é o cara, que você está bem na fita, que você não precisa de ninguém. E talvez nessa vaidade, nesse orgulho, você até acha que é crente, que frequenta uma igreja, mas na verdade você acha que nem mesmo de Deus você precisa. Está tudo tão no automático que está tudo bem e que você não precisa de nada, não precisa de Deus. É como Jesus disse daquele homem que ajuntou todos os seus bens no celeiro e disse assim, olha, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E aí Jesus diz o quê? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado vai servir de quê? Para quem vai ser? Para quem vai ficar? Então essa é a questão de Laodiceia, essa é a questão que eu disse aqui, daquele que pensa que é crente, mas de repente não é, daquele que tem uma ideia e uma imagem errada a respeito de si mesmo, daquele que está meio que como antes da conversão. Porque antes da conversão, muita gente não se converte porque não se enxerga como pecador. E não há outra maneira de alguém se render a Cristo se o evangelho não for pregado mostrando a consciência primeiro do pecado. Se você vai pregar o evangelho e não fala do pecado, o que você tem para oferecer? É o que muitas igrejas fazem, não fala no pecado, só diz, Jesus te dá casa, comida, roupa lavada e um bom salário. Aí é mole, né, pregar o evangelho assim. Aí a pessoa aceita esse Jesus. Quem não aceita? Só tem coisa boa. Mas não é essa a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é você é um miserável pecador. Se você não se arrepender, você vai estar eternamente separado de Deus. E só há uma maneira de você compensar a Deus por esse pecado. Não há nada que você faça, nem pague, a menos que Deus mesmo resolva perdoar a sua dívida. Não há outra forma de você pagá-la. E ele fez isso entregando Jesus, seu filho, para morrer no seu lugar, para satisfazer o senso de justiça, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer, mas não vai ser você. A boa notícia é que foi ele que morreu por você. Então você reconhece isso, renda a sua vida a Cristo.
E a pessoa então, a princípio, que se converte assim, verdadeiramente, ela entende que realmente ela é pecadora. Mas aí parece que dá um bicho na pessoa depois que ela esquece disso. Agora eu sou crente. Agora eu sou o rei da cocada. Agora eu sou filho do rei. Agora eu estou assim com o Senhor lá. Agora eu já não me vejo mais assim. Aí começo a me ver de uma maneira que Deus nunca me revelou que eu seria. Pelo contrário, a Bíblia mesma diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém pensar. Antes pense com moderação, ou seja, baixe a bola. E a gente esquece e começa a agir dentro da igreja como se ainda estivesse no mundo. Se achando alguma coisa. Para entrar para a igreja eu me achei o pior dos homens. Agora que eu estou nela eu me acho o melhor de todos. Olha que coisa terrível, né? E aí Jesus coloca dessa forma aqui, mostrando para aquela igreja que a imagem que eles tinham de si mesmos era bem diferente da forma como ele as via. E aí, irmãos, o grande problema aqui é o que eu penso de mim e o que Jesus pensa de mim. É o que eu imagino a respeito do meu comportamento e o que ele vê no meu comportamento. Então essa autossuficiência, ela dá enjoo em Jesus. E eles então mentiam para si mesmos. Talvez a pior mentira que a gente conte não é aquela que a gente conta para os outros. A pior mentira que a gente conta é aquela que a gente conta para nós. E o pior é que a gente acredita. Ela é tão bem contada que nós mesmos acreditamos na mentira que nós mesmos criamos contra nós. Porque ele diz: vocês dizem, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. E aí eu acredito nisso. É uma mentira deslavada, mas eu acabo crendo nisso. E aí, o que o Senhor vê? Ele vê alguém rico e abastado que não precisa de coisa nenhuma? Não. Ele vê algo totalmente diferente. Então esse orgulho, essa exaltação, ela provoca a cegueira. Não há cegueira maior do que aquela provocada pelo orgulho e pela exaltação de si mesmo. E ela deixa os homens cegos. É como Paulo diz lá a Timóteo, que muitos nessa cobiça, né? Eles se desviam da fé, eles ficam cegos. Eles falam de dinheiro, então eles querem mais, eles querem, então eles se cegam para tudo, porque o foco é só esse, e essa é a grande cegueira, e essa igreja estava completamente cega por causa desse comportamento. E aí há uma causa histórica também que contribui para isso. Dizem alguns historiadores que no ano 60 depois de Cristo, essa cidade de Laodiceia foi arrasada por um grande terremoto, e eles se recuperaram sozinhos do terremoto, sem a ajuda de Roma. Olha aí. Nós podemos. Deixa comigo. Deixa que eu chuto. Eu resolvo. Não preciso de ajuda. Eu tenho tanta riqueza que eu consigo resolver os meus próprios problemas. Eu não preciso da ajuda de ninguém. E isso traz um orgulho. E um orgulho que entra na igreja, em que a igreja inserida naquele contexto acaba se contaminando também com esse sentimento e trazendo ele para a vida espiritual. E então a igreja apresenta esse comportamento que Jesus diz: olha, vocês estão completamente enganados. E esse engano, talvez alguém diga, foi o diabo. O diabo é um enganador mesmo, mas é auto-engano aqui. É o auto-engano. Talvez sim com a influência do diabo, porque o diabo está sempre pronto, né? Não sei se você já viu aquele filme Advogado do Diabo, é velho esse filme. Mas ele está sempre pronto a lidar. E o que ele lida ali? Qual é o principal arma do diabo naquele filme? Você lembra? Alguém lembra? Vaidade. Vaidade é o principal componente. Ele só joga pitadinha e depois eu me encho. Ele dá ali a dose inicial, depois eu me vicio. É assim que as coisas funcionam. E aí Jesus diz: vocês dizem isso, mas nem sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Arrasou, né, irmãos? Faltou mais nada para dizer aqui. Arrasou completamente.
Porque eu que imaginava tanta riqueza, tanta independência, tanta opulência, agora eu não percebo que eu estou nu, eu não percebo a minha própria miséria, eu não percebo a minha cegueira, que me faz enxergar o que não é real, e não me deixa enxergar o que é verdadeiro. Então ele diz miserável, pobre, cego e nu. E isso é realmente uma palavra para a gente acordar. Ou acorda com essa ou não acorda nunca mais, né, irmãos? Ou desperta para baixar a bola, ou vai continuar se inflando cada vez mais até explodir. O que é para fazer? E aí Jesus diz no verso 18. No verso 18 ele diz assim: aconselho-te, é um conselho, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus fala de 3 conselhos aqui, que são também exemplos bem conhecidos pelo próprio povo. Ele fala de ouro, compra esse ouro. Ele fala da lã para fazer a roupa, que era o produto principal da cidade. E ele fala do colírio para curar a cegueira, que era o produto também da cidade, dos remédios. Então veja como Jesus usa esses elementos para que a pessoa entenda. E nesses 3 conselhos usa esses exemplos bem conhecidos para que eu possa entender o que ele quer me dizer. Ouro refinado, a riqueza verdadeira, ele diz, você não vai achar nesse mundo. A riqueza verdadeira não está naquilo que você tem no banco, nem na independência financeira que você acha que tem. Você precisa pegar de mim, comprar de mim esse ouro refinado pelo fogo. Isso é a verdadeira riqueza, e eu estou falando de algo espiritual, e é dessa riqueza que você precisa. E mesmo que você seja extremamente rico daquilo que o mundo oferece, se você não tiver esta, que é produzida por esse ouro refinado pelo fogo, você não terá riqueza alguma. E essa você só pode achar em mim. E aí ele diz, vestiduras brancas, com essa lã que vocês tanto produzem aqui, essa é que você precisa, mas essa que venha de mim, para que você se vista de verdade, para que a sua nudez não seja vista. Por enquanto, você acha que está bem, mas eu vejo que você está nu. E talvez até para os outros você não pareça nu. Para os outros você pareça muito bem vestido. Mas se você não pegar a lã que eu tenho para você, a roupa branca que eu tenho para te dar, a tua nudez será exibida, porque a Bíblia diz, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então essa nudez que eles mesmos não conseguiam ver, Jesus diz, ela pode ser vista por todos. Então eu te dou um conselho, olha, se enriqueça em mim, olha, se vista em mim, com a roupa branca que eu posso te dar, para cobrir a vergonha da tua nudez. E para a tua cegueira eu tenho o melhor remédio, que é um colírio muito melhor do que aquele que vocês produzem aí. Colírio para ungir os seus olhos, para que você possa de fato enxergar. Só Jesus pode curar a cegueira espiritual. Isso é algo que só Deus pode fazer, irmãos. E aí a gente tem que até que reconhecer a nossa limitação. Os pregadores podem pregar, a Bíblia pode ser exposta, a palavra pode ser escancarada, mas se você quiser continuar cego, você vai continuar cego. Ninguém tem o poder de abrir os olhos. Só quem pode abrir os olhos é Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, só esses abrem os olhos. Na conversão, quem abre os olhos é o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus abre os olhos. Você lembra lá do moço de Eliseu? Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos dele, eu te peço, para que ele veja. Porque ele não viu o mundo espiritual.
E Jesus abre os olhos. Ele abre os olhos daquele que é cego fisicamente e daquele que é cego espiritualmente. Leia comigo rapidamente em Mateus, capítulo 23. Mateus, Evangelho, capítulo 23, do verso 25 ao verso 26. Mateus 23, 25 e 26 diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Só Jesus para abrir os olhos. Só Jesus para mostrar essa realidade desse farisaísmo que faz com que a gente enxergue defeito nos outros, mas não faz com que a gente enxergue os próprios defeitos. E aí Jesus diz: você está muito preocupado em limpar o exterior, mas está esquecendo de que mais importante é o que está por dentro. E se isso não for limpo, não adianta a imagem ser boa se o conteúdo não for. Outro dia eu falei aqui nessas mensagens da diferença entre caráter e reputação. Reputação é o que os outros veem, caráter é o que está lá dentro. E é disso que Jesus está falando. Ele diz para essa igreja: compre de mim esse colírio, para que você seja curado dessa cegueira, para que você comece a se enxergar melhor. Veja, não quero que você tenha uma visão péssima de você, mas também não tenha essa visão tão elevada. Entenda quem você é e que você precisa de mim para ser alguma coisa. Entenda quem você é e entenda a sua dependência de mim, para ter roupas boas, para não ser visto nu, para ter ouro refinado pelo fogo, para ter uma riqueza verdadeira. E isso você precisa primeiro curar os olhos, para que você se enxergue. Você já disse isso para alguém? Vê se te enxerga. Já disse? É chato isso, né? Mas é o que Jesus está dizendo para essa igreja. Vê se te enxerga. Te enxerga. Mas o verso seguinte, o verso 19, tem aqui uma mensagem de amor. Porque ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A palavra parece muito dura até agora. Ele fala de vomitar, ele fala vê se te enxerga, né? Ele despeja sobre eles esse choque de realidade. Mas é como Deus sempre faz. Deus, quando vê o seu povo no erro, ele manda o profeta para trazer a palavra da verdade, para trazer a mudança do comportamento que a palavra precisa gerar. E por que Deus faz isso? Por amor. O homem pecou e abandonou Deus lá no Éden. É o que Deus faz? Vai atrás do homem. E por quê? Por amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho. Não precisava. Você não errou? Agora se vire por aí. Você não escolheu pecar? Agora que se dane. Mas não. Deus ama. E aí ele mostra o amor. Essa igreja cheia desses problemas todos, cheia dessa falsidade espiritual, dessa mornidão, cheia dessa cegueira toda, ele diz assim: olha, eu amo vocês. É por isso que eu repreendo e eu disciplino. A minha repreensão, a minha disciplina são a prova do meu amor. Eu amo vocês. E é por isso que eu digo a vocês: seja zeloso e se arrependa. Seja cuidadoso e se arrependa. Isso é uma oportunidade. Enquanto estamos vivos, é tempo de mudança. Não é isso que você diz para alguém quando você prega o evangelho para um incrédulo? Você não diz isso? Entrega a tua vida para Cristo enquanto há tempo. Aí Deus está me dizendo para a igreja dele: muda a tua vida enquanto há tempo. Eu te amo. Muda a tua vida. Muda teu comportamento. Muda. Seja verdadeiro. Tira essa autossuficiência, essa autoconfiança. Enquanto há tempo, enquanto tem jeito. Então muda, porque eu te amo. Então, a solução é sempre a mesma. Veja, não há outra solução. Qualquer erro, qualquer pecado só tem uma solução. Qual é, irmãos? Arrependimento.
Ele diz à igreja em Éfeso, lembra? Lembra de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras horas. É sempre o arrependimento. E aqui mais uma vez ele diz, seja zeloso e se arrepende. Arrependa-se do que você está fazendo e comece a fazer coisa diferente. E se você entende que ele te disciplina porque ele te ama, o mínimo que você pode fazer é amá-lo de volta. Amém? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, é o que ele disse. Tudo se resume no amor e no arrependimento. Se há um erro, arrependa-se. Se há um comportamento ruim, há tempo de mudança. Se há uma visão errada sobre si mesmo, se enxerga, abre os olhos. Peça a Deus que Ele abra os teus olhos, para que você veja o que realmente é importante. Entenda e sinta o amor de Deus por você. Que mesmo quando você erra, Ele não deixa de te amar e por isso te repreende. Por isso, às vezes, te dá algumas palavras duras, mas Ele precisa de arrependimento. E arrependimento não é só uma mudança exterior, é uma mudança interior. É uma limpeza interior. Ele não está falando para você mudar a estética, ele está falando para você mudar a essência, o que a gente é por dentro. E aí no verso 20, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse aqui é o versículo que a gente usa muito para pregar, né, em culto evangelístico, para pregar o incrédulo, dizendo, ó, Jesus está na porta batendo. Tudo bem, pode até ser feito assim, mas o sentido de fato do contexto é a igreja. E aí é a coisa mais cruel, né? Jesus está batendo na porta da igreja. Quer dizer que ele não está lá dentro, ele está porque ele está em todo lugar. Ele está porque ele é onipresente, mas ele não é sentido ali. A ponto dele usar essa figura, como se eu estivesse do lado de fora batendo, mas vocês estão tão distraídos aí dentro, que vocês não me deixam entrar. E se eu entrar, eu vou participar. Se eu entrar, eu vou sentar na mesa com vocês, eu vou participar dessa comunhão, eu vou participar dessa alimentação. Então Jesus coloca-se nessa posição, querendo participar daquela igreja. E isso mostra também que é possível uma igreja existir, é possível uma igreja crescer, prosperar, sem Jesus participar dela. Que coisa terrível, né? Olha que coisa terrível. É possível acontecer isso. Existir uma igreja, mas Jesus não fazer parte dela. E ali há algo também para a igreja pensar. E na carta da semana passada, lá em Filadélfia, ele diz, eu coloco uma porta aberta. Você lembra? Quem era a porta? Jesus. Eu sou a porta. E agora nessa aqui, eu estou batendo na porta, eu estou do lado de fora. Vocês não me deixam de forma nenhuma entrar. Então o que ele está dizendo é, eu quero entrar porque eu quero fazer parte. Não adianta vocês se reunirem em meu nome. Não adianta vocês orarem em meu nome. Toda oração que a gente fala em nome de Jesus no final, não fala? Não adianta vocês expulsarem demônios em meu nome. Não adianta vocês curarem enfermos em meu nome, se eu não conheço vocês. Lembra o que ele falou? Não conheço, apartem-se de mim, porque praticam a iniquidade. É como mais ou menos ele está dizendo, eu estou à porta batendo, porque eu não conheço o que vocês fazem aí. E eu quero estar aí, eu quero fazer parte disso. Mas são vocês que precisam abrir a porta. São vocês que precisam me convidar para entrar. São vocês que precisam ouvir a batida insistente, que é a palavra que vem, a pregação, a batida. Tem tudo a ver, pregação com a batida, né? Para você abrir a porta, para que eu possa entrar e cear com você, e participar da intimidade. A ceia é o símbolo da intimidade, porque você só leva para a sua mesa as pessoas que são íntimas. Então ele fala dessa intimidade que ele deseja ter com a igreja. E termina então no verso 21 dizendo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E aqui ele fala do que vai acontecer com a igreja, que são os vencedores. Os vencedores são a igreja, irmãos. A nossa fé é o que vence o mundo, diz o apóstolo João
na sua epístola. E aqui no Apocalipse, no mesmo livro, no capítulo 20, no versículo 4, no final de tudo isso, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinarão com Cristo, assentados no trono, o trono que Jesus promete no último versículo que lemos aqui da carta a Laodiceia. Ao vencedor, ele vai se assentar no trono. O vencedor fará o papel de juiz. E nessa hora, não teria mais lugar para orgulhosos ou autossuficientes, mas sim para os humildes e obedientes. O vencedor é, antes de tudo, humilde e obediente. O ensinamento de Jesus foi esse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É o que ele quer ensinar. O vencedor é o que vai reinar, mas o que reina no reino de Deus é humilde. O que reina no nosso mundo é o poderoso, né? É o cara, mas o que reina no reino de Deus é humilde. E é isso que Jesus nos chama para ser. E a obediência de Jesus foi aquela mesma que ele deu como exemplo para todos nós. Então, para terminar, eu convido você a ler Filipenses, no capítulo número 2, no versículo 8 até o versículo 9, onde está escrito: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o exemplo. Jesus se humilhou. Jesus foi obediente. O que ele ganhou com isso? Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A igreja lhe diz: sejam obedientes, sejam humildes, e vocês vão reinar. Vocês vão sentar no trono, no mesmo trono que eu tive direito de sentar com meu Pai, vocês sentarão também. Mas isso é através da humildade. Isso é através da obediência. Porque aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, esse é o ensino que Jesus deixa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo quer falar com a gente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Queridos, depois dessas 7 cartas que lemos aqui, faz agora a tua oração diante do Senhor. Diante da tua vida, diante daquilo que você pensa sobre você e daquilo que você realmente é aos olhos de Deus. Fale com Deus agora. Há tempo ainda para arrependimento. Há tempo ainda para mudança de vida. Há tempo para exercer a humildade e a obediência. Há tempo para deixar de ser morno. Há tempo para o compromisso, para a decisão. Há tempo para mudança e para transformação, e o tempo é agora. Que essa mensagem nos faça refletir sobre nós mesmos. Que a gente não olhe para ninguém agora, nem pense em ninguém nesse momento, mas pense em nós mesmos, como cristãos diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe tudo que somos. O Senhor sabe tudo que pensamos. O Senhor sabe tudo que fazemos, Pai. E se aos teus olhos não temos sido o que o Senhor gostaria que fôssemos, Pai, tem misericórdia de nós. Que haja arrependimento essa manhã e que nós possamos mudar a nossa vida, as nossas reações, as nossas decisões e o nosso compromisso contigo. Fala ao coração de cada filho teu neste lugar, promovendo, ó Deus, um avivamento na vida espiritual, trazendo vida aos irmãos, a todos nós,
que queremos estar na tua presença e queremos estar contigo naquele dia, reinando com o Senhor, como foi dito na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a tua igreja, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.